E diz assim, capítulo de número 4 do livro de Romanos. Que texto maravilhoso da palavra de Deus. Eu não me canso de ler e eu não me canso de ouvir o livro de Romanos. Eu acho que já passou de umas 30 vezes já, somente no ano que ficou e neste ano. Cada vez que você ouve, cada vez que você lê, você descobre algo diferente, profundo e eterno nestes textos. E diz assim, livro de Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 1. E diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão fosse justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia ser feita, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, não foi feita pela fé a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a todas as posteridades, não somente àquele que é da lei, mas também ao que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica dos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que fosse tomado em conta, mas também por nós,
a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Salvador, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Com glórias também pode. Irmãos, tome os seus assentos, por favor. Prometo ser mais breve possível, deixando tempo para o clamor, porque o culto de domingo pela manhã é um culto onde nós devemos buscar com toda a dedicação do nosso corpo, do nosso espírito e da nossa alma, o Espírito Santo. O texto escolhido por Deus, não foi por nós, é um tanto quanto longo, porém Deus, ele tem através de uma palavra, uma forma gloriosa de falar aos corações. Porém o texto também é um pouco complicado, porque trata do passado, trata do presente, trata do futuro, e é um texto que requer não somente daquele que vai falar, mas plena atenção daquele que está aqui para escutar. Então, não deixe nada roubar a tua atenção, não deixe nada te tirar do teu lugar, mantenha a tua mente focada na palavra do eterno e do maravilhoso Deus, porque é por esta palavra que Deus vai nos preparar nesta manhã para sairmos daqui justificados, perdoados, abençoados e cheios da sua glória e do seu poder. Quem quer sair daqui justificados e perdoado, diga glória a Deus. Irmãos, e quando nós falamos de justificação, Paulo, tratando de explicar à igreja, ou os dispersos também de Jerusalém que habitava em Roma, aqueles santos em Cristo, que na verdade tinham sido benditos e bem-aventurados porque aceitaram o amado das suas almas, que é Jesus. Porém, Paulo encontra uma dificuldade de chegar até a Roma, e ele começa a explicar na epístola que ele toma para direcionar aos romanos, explicando que não foi por vontade própria que ele deixou de ir, não foi por impedimentos espirituais que o privou simplesmente de chegar, mas ele começa a explicar que para que houvesse frutos também na vida espiritual daqueles que estavam lá, ele foi impedido de chegar até a Roma, naquele presente momento, porque ele queria fazer muito mais do que uma exposição, trazer uma mensagem, uma explicação. Ele queria chegar aos romanos na plenitude da bênção do Espírito e ministrar a eles o dom que ele alcançou do Senhor. Quem sabe você possa não perceber esta realidade, mas a toda a verdade das Escrituras afirma esta veracidade, que todos os dons, que todas as dádivas, que todas as graças que eu e você recebemos, não é para reter, não é para morrer conosco, mas é para compartilhar e abençoar outras vidas para a glória do Senhor. Então, irmãos, Paulo cita esta verdade, este exemplo, na pessoa de Abraão, porque ele diz que a preocupação de Abraão não era ficar rico, não era ser grande, não era escrever o seu nome, ou ter uma rua ou uma avenida escrita no seu nome, como nós fazemos hoje. Mas a preocupação e a ocupação de toda a vida de Abraão foi na sua posteridade. Ele queria e ele pedia a Deus incessantemente, na sua fé e comunhão, que fosse abençoado através do filho que lhe seria dado, o filho da promessa, que Paulo usa em alegoria no livro de Gálatas como sendo a promessa de Deus para os eleitos. E quando Paulo usa este exemplo de Agar e de Sara, de Ismael e de Isaque, ele declara uma verdade santa, que na verdade a toda a ocupação de Abraão, toda a sua precipitação e todos os seus erros, ainda que fossem tomados na decisão de acertar, foi visando uma só coisa: a bênção de Deus sobre a sua posteridade. Ou seja, a fé de Abraão não olhava só para o seu umbigo, a fé de Abraão não olhava só para seu presente, a fé de Abraão não enxergava só o seu lugar,
mas a fé de Abraão estava em Deus, em uma visão que era expansiva, que dizia: você será pai de uma grande nação. Ele abraçou aquela promessa. Amém? Calma lá. E quando ele abraça esta promessa pela fé, começa então a sua aflição, as suas lutas, porque ele começa a viver em função da promessa do seu Isaac. Ele começa a viver em função do que Deus havia lhe prometido. É glorioso quando você deixa a sua própria vida. É especial, é sobrenatural para Deus quando você deixa toda a sua existência, todos os seus conflitos, querer e vontade, para viver em função de uma promessa que foi te dada por uma palavra da parte de Deus. Viver em função da palavra dada por Deus. E você pode notar que é isso que faz a diferença na vida de todo cristão. Quem vive em função da promessa de Deus, diga comigo: viver em função da promessa de Deus nos faz diferente. Nos faz completamente diferente daqueles que habitam debaixo deste sol. Nos faz completamente diferente daqueles que habitam sobre esta terra. Nos faz diferente de todos os demais. Por quê, pastor? Porque o nosso viver já não é mais em função do nosso querer, da nossa vontade. O nosso viver já não mais vai ser para justificação dos nossos erros, apenas da nossa transgressão. Acima de tudo isso, há uma visão. Acima de tudo isso, há uma promessa revelada que nos foi dada, não em Abraão, mas em Cristo Jesus. A simbologia de Isaac, que nós seríamos abençoados. E isso é tremendo. E isso é maravilhoso. Então, olha que Paulo traz na explicação. Abraão foi chamado na incircuncisão. E eu não tenho tempo para falar sobre circuncisão, mas quero ser breve. Circuncisão era simplesmente uma operação grotesca e brutal que se fazia na genitália do homem, na intimidade masculina, e que tirava partes que estavam sobre a intimidade do homem. Isso é circuncisão. E Deus pediu a circuncisão. Não é como muitos dizem por aí, como para a higiene. Não é como muitos dizem por aí, para tradição e costumes. Mas Deus pediu como um selo de intimidade entre ele e o homem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, quando Abraão é chamado, ele é visitado por Deus, ainda diz a Bíblia, na incircuncisão, ou seja, sem selo, sem promessa, sem intimidade com Deus. Como Deus chamou Abraão? No seu pecado, na sua transgressão, na sua idolatria. Mas quando Deus chama Abraão e Abraão aceita o chamado, a Bíblia diz que ele é convidado por Deus para circuncidar, ou seja, dá permissão a Deus para adentrar até os lugares mais íntimos da sua vida. E quando ele permite, Paulo traz uma explicação. Foi deste jeito a circuncisão no nosso pai da fé, para que ficasse claro para aqueles que foram circuncidados, ou seja, operados na sua intimidade, para aqueles que não foram visitados na sua intimidade, que Deus é Deus de todos, que Deus é Deus para todos, e que Deus, Ele quer alcançar a todos na intimidade. Diga glória a Deus. Ei, mas não na intimidade do corpo, não na intimidade da genitália humana, mas Deus quer uma intimidade na alma do homem. E esta intimidade na alma do homem é a circuncisão, que revela o próprio Paulo, que é feita no coração, quando Deus opera pelo seu Espírito. Ei, atenção agora.
Quando Deus opera no íntimo do coração, a circuncisão, tirando o prepúcio do pecado, arrancando as maldades da transgressão, e prepara o nosso coração para ser circuncidado para Deus em espírito de fé, em espírito de obediência, em espírito de temor e em espírito de verdade para o Senhor. E isso é muito mais, amém? Isso é muito mais do que carne. Isto é muito mais do que um ritual judaico. O ritual judaico até o dia de hoje circuncida os homens como selo de Deus, porque eles invalidam, através do seu entendimento limitado, em não querer receber a pessoa de Cristo, continuam na antiga promessa ou na sombra da lei, querendo viver toda a graça, todo o poder através da lei. E Paulo traz uma explicação dizendo: não, nós já saltamos deste princípio. Em Cristo nós não estamos mais submetidos à lei dos costumes, dos pactos, à lei daquelas alianças, à lei daqueles ritos, à lei daqueles costumes. Agora, a nossa lei, segundo o próprio Paulo escreveu, é a lei do Espírito de vida, segundo a fé em Cristo Jesus, para nos dar plena liberdade para chegar a Deus. Escute isso. Se você tentar agradar a Deus, o resumo de Paulo que o Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está trazendo. Se você tentar agradar a Deus, obedecer a Deus, temer a Deus, no seu eu, na sua força, sem ser circuncidado pelo Espírito, sem ser invadido pelo Espírito, você não vai conseguir. Porque vai ser o teu ser, a sua vontade, o seu eu atuando. E Deus não vai ter lugar para operar o poder do seu Espírito em sua vida. Abraão fez a sua parte, fez. Abraão creu contra a esperança e foi pai da fé, foi. Abraão conseguiu chegar, sim. É nosso pai como exemplo para nos mostrar aonde e como alcançar, sim. Mas ele não conseguiu desfrutar da melhor e da maior promessa, que é o Espírito Santo de Deus. Que é o Espírito Santo de Deus, que hoje pode, que hoje está ao alcance de todos aqueles que aceitar viver em intimidade com Deus. E aqui está o primeiro princípio: não há vida no Espírito, não há vida cheia e plena em Deus, se você não quer intimidade com Deus. Eu falava com os irmãos, achei tão estranho. Às vezes você chega aqui para louvar, e eu vejo a banda louvando, e os irmãos sentados. E se a pessoa louva bem, eles fazem assim. Se o pastor intercede bem, ora bem, ele faz assim, ó. Aleluia, sim, é verdade, é verdade. Só que ele não faz nada. Ele continua sentado. Faz nada, se move nada. Parece que o culto é para ele, parece que o pastor prega para ele, no sentido espiritual. Parece que quem louva está louvando para ele, parece que o culto é para ele, parece que as dádivas é para ele, não é para Deus. Mas por que nós temos que trazer esta realidade? Porque a intimidade de comunhão depende da minha e da tua decisão. Você precisa querer, você precisa vir para dizer: eu fui cultuar, eu vou buscar, eu vou lutar pela presença de Deus, e Ele vai derramar sobre mim a sua graça. Irmãos, não é ficar na inércia, sentadinho, observando o culto e dizer: se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Deus quiser usar, Ele vai usar. Não,
é a sua vida disposta, disponível para desfrutar de uma intimidade com Deus. E a intimidade com Deus requer um trabalho diário. Diga glória a Deus. Porque não tem como você culpar a igreja por estar vazio do Espírito. Não tem como você culpar o pregador porque ele não pregou, não ensinou. Você tem a Bíblia na mão. Não tem como você culpar os seus problemas, as suas angústias, por não conseguir sentir Deus. Não. É uma decisão, tecalamassuri micanda labaia, que deve sair de ti, do teu coração, lá do íntimo do seu ser, e você dizer: o Espírito Santo me foi dado, e hoje eu preciso ser visitado com este azeite fresco. Eu não vou voltar para o meu lar do jeito que eu vim para a igreja. Não, eu vou voltar para o meu lar cheio da presença de Deus. E este querer de intimidade, diga comigo, querer intimidade, parte do nosso eu, não parte de Deus. Deus em Cristo já nos concedeu. Deus, pelo seu Espírito, já nos deu tudo. É a Bíblia que afirma o que nós precisamos para chegar à estatura de varão perfeito e alcançar os degraus que é de fé em fé e de glória em glória até a vitória. Agora, o desejo de viver esta realidade parte de nós. E para isso entra um princípio. Diga comigo, entrega. Se você não se entregar a Deus, não vai ter como você vai continuar orando, você vai continuar buscando, você vai continuar desfrutando das bênçãos, das promessas do seu pai Abraão, que alcança a nação de Israel, dos judeus, dos circuncisos e dos incircuncisos. Mas a promessa do Espírito tem um princípio, segundo Paulo esclarece no capítulo 4. A Bíblia diz que é preciso crer. Diga comigo, crer. É preciso crer. E quem é que se entrega para viver o poder do Espírito? E quem é que se entrega para buscar até que alcance a dádiva e a graça que é prometida pela palavra? Aqueles que crê, eles vivem a sua fé. Aqueles que crêem não desistem até receber, e depois de receber, eles continuam buscando de Deus. E sabe o que eu estou notando? Eu estou notando crentes esmurecidos. Eu estou notando crentes que foram abençoados, visitados pelo Espírito. Falaram em línguas um dia e nunca mais falaram. Sentiram uma graça um dia e nunca mais sentiram. E se isso acontecer comigo e com você, nós vamos perecer como pereceu o rei Saul, que foi circuncidado no seu coração. Olha a promessa de Deus e a revelação que saiu da boca de Samuel: te visita o Senhor pelo caminho que vais, encontrarás, e dá uma série de sinais que Deus ia mostrar, e o fim dos sinais que foram mostrados: você se encontrará no meio dos profetas, e eles vão te dar um pão, e este vai ser o sinal de que o seu coração está mudado, e será cheio do Espírito Santo, e profetizarás com ele. Ele sentiu aquela presença, tudo que Deus falou, Deus cumpriu. Deus cumpriu tudo que falou na sua vida, ou está cumprindo, está ou não está? Entra Saul e começa a pular no Espírito, saltar na profecia. E depois daquele dia, nunca mais o Espírito de Deus visitou a Saul. Foi só uma experiência, foi só uma visita. E a Bíblia diz que Saul, na primeira missão, já disse não. Se precipitou, passou o carro na frente dos bois, literalmente. Foi repreendido a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez foi rejeitado. Capítulo 15 foi deixado, mas continuou quase 40 anos sentado no trono sem o Espírito de Deus.
Ô irmão, você quer continuar aqui sentadinho aí sem o Espírito Santo? Diga comigo: Deus me livre. Deus me livre. Porque isto é resposta de queda futura. Não, você está aqui não é só para sentir uma presencinha aqui, um momentinho ali. Não, você está aqui para ser visitado no seu coração, trabalhado pelo Espírito na tua alma e abençoado em todo o seu ser. Oh glórias, isto é tremendo, isto é maravilhoso, isto é glorioso. E nós devemos desejar este trabalhar do Espírito Santo. E ninguém falava para Saul: olha, você tem que buscar, olha, cuidado, um espírito mau vai te entrar, cuidado, se você não buscar daquela presença que você sentiu aquele dia, se você não buscar daquela candalabasurimi-candalabaia, se você não buscar daquela glória que te foi dada, a tua alma vai voltar a pecar, a tua alma vai voltar a desejar o abominável. E é por isso que às vezes caímos, mesmo estando debaixo da promessa, mesmo sendo justificado por Cristo, porque deixamos o trabalho diário bendito de nos enchermos do Espírito Santo. Eu já sei quando eu estou para cair, para pecar, quando eu paro de buscar, quando eu paro de me encher do Espírito Santo, quando eu paro de jejuar. Tem pessoa que acha normal, faz 30, 60, 90, um ano que ele não jejuma, ele acha que é normal, irmão. Está normal, está normal. Faz um mês, 2 meses que ele não vem num culto de consagração, irmão, pela manhã, e para ele está normal, está faltando nada. Pastor, deve estar faltando para você, para mim não está faltando nada. É assim ou não é? Pessoa que está tempos, anos, sem se levantar pela madrugada, sem fazer uma vigília, mas para ele está normal. Sentiu a presença um dia, recebeu o azeite um dia, e ele pensa que aquele dia vai livrar a sua alma para a eternidade. Não, intimidade de comunhão requer o esforço de todos os dias. Você tem que estar na presença de Deus todos os dias. Basta um deslize para eu e você cair e pecar, e nós precisamos desejar. Diga comigo, intimidade. Diga comigo, intimidade. Porque quando você deixa de viver esta intimidade, você começa a duvidar. Duvidar de que Deus é, duvidar de que Deus vai dar, duvidar de que Deus vai fazer, duvidar de que Deus vai te abençoar, duvidar até da salvação, porque esta é a missão do Espírito. Quando você está em intimidade com Deus, o Espírito testifica, e eu não me canso de repetir, no teu espírito, que realmente você é filho de Deus. Você tem um pai, e não é Abraão. Você tem um pai para a tua santificação, para a tua salvação. Um pai que deseja você como filho, para estar com ele. Quem entendeu, diga glória a Deus. E isso não pode ficar em dúvida. E a Bíblia estabelece: portanto é pela fé, para que não seja. Portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também ao que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. O que Paulo está tratando de dizer? A promessa diz respeito a nós e a vós e a todos quantos o Senhor chamar. Mas que promessa é essa? A promessa do Espírito Santo. Será que Deus aqui através de Paulo está enfatizando a vida de Isaac? Não, está falando da promessa em Cristo, está falando da salvação, está falando de uma vida plena, de uma vida cheia do Espírito Santo e da unção de Deus. Se vai glorificar, que seja com glória. Mas por que, pastor? Só há vivificação, como está escrito, diz a Bíblia. É Ele que vivifica dos mortos,
É Ele que chama as coisas que não são como se já fossem. É Ele que nos dá esperança para crer contra todas as esperanças e desesperanças da vida, pelo Espírito da fé que ministra o Espírito Santo em nós. Você pode ver muitas vidas abatidas, pessoas que estão vazias, pessoas que têm tudo para estar cheias de Deus, mas não estão se enchendo de Deus. Tem toda a oportunidade para se colocar na presença de Deus e permitir o Espírito Santo ministrar, mas não, o coração ainda está fechado, a mente está sendo bloqueada e a alma está sendo atormentada, sempre pelos mesmos pecados, sempre pelos mesmos conflitos. Acompanhe a vida de Abraão. Desde o dia da revelação, Deus abençoou, Deus prosperou, Deus exaltou, mas a vida dele girava em torno de um conflito. Quando é que Deus vai cumprir em mim a sua promessa? Quando é que Deus vai cumprir em mim o que ele falou? Abraão não olhava se multiplicava o rebanho, ele sabia que Deus fazia a multiplicação acontecer. Abraão não se preocupava quantos servos estavam nascendo na sua casa, mas toda a sua ocupação era saber se ia acontecer e quando ia acontecer a promessa de Deus. Ô irmão, a tua vida tem que estar e existir em função desta promessa do Espírito Santo de Deus. E não fazer como muitos crentes. Quem já recebeu desta porção, já bebeu deste Espírito de Deus? Levante as tuas mãos. Irmão, não faça como muitos que estão no nosso meio, que receberam do Espírito e se acomodaram, receberam do Espírito e pararam de buscar, pararam de se humilhar, pensaram que já tinham o suficiente. Eu não preciso mais cultuar, eu não preciso mais ouvir palavra nenhuma, eu não preciso mais ir para a igreja. Outros chegaram até a dizer: agora eu estou apto já para abrir igreja. Outros chegaram até a dizer: agora eu estou apto para fazer tudo aquilo que os pastores já fazem. E é aí que o inimigo traz os maiores laços e nos rouba até as bênçãos que nós já temos, porque não somente perdemos a graça que nos foi proposta, mas tornamos a graça em dissolução, porque negamos os princípios da fé, pelo qual Deus nos escolheu para abençoar. E isso não pode acontecer. Quanto mais você receber de Deus, mais a sua fome se renovará para buscar, para receber, para estar na sua presença. Porque agora pode glorificar a tua missão. Irmãos, quem recebeu o esclarecimento do Espírito Santo de Deus, você já sabe que a sua missão não é mais expulsar demônios somente, deve expulsar. Não é mais curar os enfermos, deve curar. Não é mais pregar somente a palavra, tem que pregar, todo salvo prega a palavra. Mas a tua missão primordial está do capítulo 4, do versículo 18 ao 25. Ser vivificado em Cristo Jesus, o Filho amado do eterno Deus, e alcançar nele a salvação. E se você não estiver cheio do Espírito Santo na caminhada, você vai desanimar. Quem conheceu pessoas que parou no meio do caminho? Levante as mãos. Quem conheceu pessoas que não continuou, não conseguiu chegar, pararam de lutar pela vida de intimidade, ficaram no meio do caminho? E Deus está dizendo: quem está no meio do caminho eu vou levantar, e quem está disposto a voltar eu vou renovar a intimidade no teu ser, eu vou renovar deste poder. Mas para isso tem que haver da nossa parte uma entrega ao nosso Deus. Essa entrega tem que ser diária. Essa entrega não é somente para os judeus. Esta entrega não é somente para aqueles que estão na condição de criatura e não de filhos.
Esta entrega de intimidade tem que acontecer todos os dias para os filhos da promessa, para os que estão perto e para os que estão longe. Sabe por quê a igreja primitiva venceu? Porque ela recebeu do Espírito de Deus e não parou de buscar. Ela recebeu do santo e glorioso poder dos céus, mas não parou de desejar os céus. Receberam do Espírito de Deus e não pararam de desejar a Deus. Você vai notar que desde o capítulo 2 até o capítulo 19, você vai encontrar os apóstolos indo e saindo do templo para orar, indo e saindo do templo para anunciar. Já estavam cheios, estavam plenos, podiam parar, sim ou não? Não, porque a missão do Espírito Santo é não te deixar parar. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não para. Você quer ver as promessas de Deus já se cumpriu em você. Você quer ver se cumprir na vida do teu filho. Você quer ver se cumprir na vida da família. Você quer ver esta promessa se cumprir na vida do seu pai. Você já não quer mais viver simplesmente o particular da bênção prometida do teu Isaac para você desfrutar. Você quer ver a tua posteridade sendo abençoada. Quem entendeu, diga glória a Deus. E quando você estabelece esta visão, então Deus começa a honrar a tua fé, como honrou a fé de Abraão. Deus começa a salvar a você e a sua casa, porque Ele vê que você não parou. Você não se acomodou, você não se estacionou no tempo, você continua buscando, você continua desejando, você continua na presença de Deus.